Deus, que privilégio abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? É sempre uma grande satisfação para mim revê-los, principalmente quando temos a oportunidade de tomarmos a palavra de Deus nas mãos, abrir e através da lição buscarmos essas gemas preciosas do tesouro de Deus para as nossas vidas. Eu gostaria, antes de iniciar esse estudo, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade tão importante em nossas vidas, aonde Tu nos guias, nos dirige, nos abençoa e conduz os nossos passos no conhecimento da Tua palavra. Que nós possamos encontrar nela, Senhor, o que precisamos para tanto vivermos como sobrevivermos pela fé. E sempre andando nos Teus caminhos, cumprindo com a missão que Tu tem confiado a cada um de nós. Perdoe nossos pecados e faltas, é o que Te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vendo a face do ourives. Bacana esse tema, hein? Aqui nós temos 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito, com E maiúsculo. Irmãos, nos tempos bíblicos, vários e vários personagens contemplaram a face de Deus de forma assim descrita aqui, com o rosto descoberto. E por mais terrível que possa ser, eles saíram ilesos e muito abençoados por Deus. Porque com certeza eram mortais conectados à palavra de Deus, conectados à vontade de Deus. Por mais que eram mortais, mas não abriam mão de andar nos caminhos de Deus. Em muito breve, nós também veremos a glória do Senhor desta mesma forma. A grande diferença é que nós seremos transformados, não de glória em glória, como tem sido aqui na experiência cristã de todos os personagens da Bíblia que andaram nos caminhos de Deus, como da nossa experiência cristã, mas na plenitude. Porque aí alcançamos o pico do plano da redenção, o ápice, que é justamente a nossa redenção. Sermos redimidos, voltarmos a fazer parte do reino eterno do Senhor. E para tal, teremos que também estarmos transformados de corpo mortal para corpo imortal, conforme o projeto original que Deus criou. Infelizmente, foi escolha nossa, dos nossos ancestrais, de abrir mão dessa condição em troca de uma liberdade completamente corrompida e letal.
Que agora nós temos estudado desde a abertura desse trimestre sobre a relação do cristão com Deus via crisóis, que é aquele recipiente de derreter metais. Vimos também um paralelo com a gaiola no tema passado, e hoje aqui nós estamos novamente entrando no recipiente do ourives, o crisol, aonde o ouro está sendo derretido, purificado e limpo. E pelo que nós vimos aqui no verso de abertura, essa transformação de glória em glória é o crescimento nosso na graça do Senhor, crescendo na sabedoria do conhecimento da palavra e fortalecendo a nossa experiência cristã durante a nossa jornada, até o encontro com o Senhor nos ares. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. O segundo tema, a sua imagem. Irmãos, isso aqui é muito profundo. O que nós temos relatado em Romanos 8, 29 é o que diz: aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Irmãos, são afirmações muito fortes, contundentes e, por que não dizer, polêmicas, mas com explicação clara dentro do próprio contexto. Vamos lá. O que será que o personagem bíblico aqui está comentando através do Espírito Santo de que aqueles que Deus de antemão conheceu? Nós estamos falando aqui da genética, irmãos, do DNA. Aqueles que Deus já percebia que o DNA era tipo o DNA de Daniel, o DNA de Jeremias, o DNA de Saulo de Tarso, o DNA de Pedro, dentre vários outros personagens que nós poderíamos aqui citar, como Jó e outros mais. Esses que Deus já identificou por antecipação, Ele também criou um projeto de vida especial para eles, porque Deus sabia que jamais eles abririam mão do verdadeiro sentido da relação com Deus, da obediência à palavra de Deus, indo em direção sempre ao encontro com o Senhor. Por isso essa palavra predestinou, é porque não haveria erro, irmãos. É um projeto tão bem sucedido, que Deus já sabia que ia dar certo, que pode usar essa expressão com certeza, que não vai ter desvio nem para a direita e nem para a esquerda. Porque esses indivíduos aqui, eles não estão presos a conexões mortais, mas a conexões imortais, porque a relação deles não é em obediência simplesmente a réis mortais, mas ao Criador, o doador da vida. O que mantém a fé desses indivíduos e os guia de fato é uma relação muito profunda com a palavra escrita e a palavra viva que o Espírito Santo trabalha nos seus corações o tempo todo. Com todo respeito, qualquer opinião religiosa, eles atuam, respeitam a todos, mas não abrem mão da direção, guiados pelo Espírito Santo, segundo a palavra de Deus, seja ela escrita ou palavra viva. Por isso que essa palavra aqui os predestinou, tomou providências adequadas, que não teria erro na jornada desses indivíduos. Como esses que eu citei o nome, que quando eles se alinharam com Deus, não teve mudança. Do dia que eles conheceram a Deus em diante, não teve mudança. Só cresceram. Independente da circunstância em que eles viveram, ou cultura ou época. Predestinou a quê? Para serem conforme a imagem de Cristo. Entende, irmão? O caráter deles transmitia a luz de Deus. Transmitia o caráter de Cristo. A expressão do seu caráter. Diante de todos os que o cercavam naquela época e dos atuais servos de Deus também, daqueles que o cercam hoje. A fim de que ele, com E maiúsculo, Cristo, né? Seja o primogênito diante de todos os irmãos. Aqui está falando de uma ordem fraternal, irmãos. Porque essas pessoas recebem a Cristo como irmão mais velho. Esses servos de Deus. E a referência, o espelho deles sempre é Cristo. Por isso que eles transmitem a humildade,
eles transmitem a fé e a obediência de forma absoluta na palavra de Deus, seja ela escrita ou na palavra viva. Cristo, durante o seu ministério, ele deu uma ilustração muito forte também sobre esse mesmo contexto, quando o Evangelho de Lucas, no capítulo 6, do verso 45 ao 49, olha o que está escrito. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do seu mau tesouro, ele tira o mal. Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Ou a boca fala do que está cheio o coração. E por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu vos digo? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a torrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque tinha sido muito bem edificada. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a torrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Olha aqui a comparação mais forte que Jesus faz com relação à conexão com a luz, a conexão com Deus. Porque os que estão assim conectados, eles transmitem aquilo que eles estão cheios, que é a conexão com o Espírito Santo. A boca fala do que está cheio o coração. Se no teu olho tiver luz, todo o seu corpo será luz. Se no teu olho tiver trevas, todo o seu corpo será trevas. Quem encontrar o reino de Deus dentro de si, encontrará ele na glória com certeza absoluta. Mas se não encontrar dentro de si, jamais. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No terceiro tema, fé em meio ao fogo refinador. Aqui vem o grande diferencial, irmãos, que muito desponta esse grupo predestinado, esse grupo preparado por Deus, que lá no Apocalipse eles aparecem numa ordem de 144 mil para dirigir a grande multidão no desfecho do conflito. São pessoas especiais. Mas veja que o convite aqui é para todos, para que todos façam parte desse grupo, de ser especial, de ter uma fé provada no fogo. Mesmo essa grande multidão vai precisar de ter uma fé provada no fogo para poder romper o desfecho na última grande crise, que agora mesmo o tema vai estar comentando aqui, conforme mencionado no livro do profeta Daniel. Mas essa fé em meio ao fogo refinador aqui, nós podemos destacar aqui, por exemplo, Moisés, quando ele saiu lá do Egito, como comentado em Hebreus capítulo 11, verso 27, a experiência de Moisés. Moisés, ele deixou o Egito, deixou as riquezas do Egito, deixou tudo. Quantas e quantas propostas que Moisés não deve ter tido do faraó, que era seu contemporâneo, criado junto com ele, irmão de criação, para que ele ficasse lá, porque ele era uma mente especial, uma pessoa preparada desde o berço para ser um grande governante. E Moisés deixou tudo e preferiu sair com o povo de Deus. E a fé e dedicação dele foi tão grande, desde que ele voltou lá do Sinai, quando ele teve a experiência na sarça ardente, com esse propósito e essa missão, e agora ele saindo do Egito, ele saiu sem olhar para trás, irmãos. Ele veio guiando uma multidão enorme e foi até nos limites das entradas da terra de Canaã. Ele completou sua missão depois de 40 anos de jornada, os últimos 40 anos de sua vida, né, que ele viveu 120 anos. Com 40 anos ele saiu do Egito e foi para o exílio lá em Midian. Ficou mais 40 anos lá. Daí com 80 ele voltou para o Egito e iniciou o processo do êxodo após as 10 pragas. E ele cumpriu com êxito a missão dele. Tanto que foi assim que ele pôde ser ressuscitado e indo morar no céu. Como sabemos através da Bíblia que ele hoje mora lá. Temos provas bíblicas disso. Como temos lá na Transfiguração, ele vindo visitar Jesus. E lá em Judas verso 9 mostra quando ele foi ressuscitado.
Muito interessante. E Moisés influenciou a muitos o tempo todo, inclusive egípcios que acompanharam ele durante o êxodo. Um outro personagem também que se destacou nessa fé em meio ao fogo refinador é o Jó. Igual a ele, não tem outro na Bíblia Sagrada, irmãos. Um indivíduo que não estava ali para influenciar tanta gente, naquele ponto imediato da questão, mas a sua história quebraria barreiras há gerações e gerações por milhares de anos. Jó era uma pessoa tão preparada, tão bem talhada, era uma joia tão preciosa. Deus garantiu por ele a fidelidade dele. Quando o diabo desafiou a Deus sobre Jó, ele não estava desafiando o mortal, ele estava desafiando o imortal, Deus. E Deus garantiu que ele sustentaria tudo, que a fé dele não seria abalada jamais. E Jó venceu uma luta que ele não devia nada, pagou um preço que nada ele devia, por isso que ele recebeu tudo em dobro depois, irmãos. É uma fé que brilha, que não tem joia para brilhar daquele tanto, em nenhuma das histórias relatadas no Escrito Sagrado. Somente o Filho de Deus para superar tudo aquilo que Jó viveu. Só a fé de Cristo brilhou tanto e quanto mais ainda do que a fé de Jó. Mas ambos são referências, são espelhos de entusiasmo para mim e para você, podermos seguir nas mesmas pegadas, tanto de Jó quanto de Cristo, porque ambos foram guiados absolutamente pelo mesmo Espírito Santo que guia a mim e a você hoje. No quarto tema, as últimas palavras de Jesus. Irmãos, Cristo, em Mateus capítulo 25, ele entra com uma série de parábolas interessantes. Uma delas é a parábola das 10 virgens, lá no capítulo 25, verso de 1 a 12, onde o óleo é uma unanimidade entre a maioria absoluta dos estudiosos da Bíblia Sagrada, que esse óleo estaria representando duas coisas: o Espírito Santo e o caráter de cada um, conectados com esse Espírito Santo. As virgens que levaram óleo de sobra, elas tinham fogo de sobra, iluminação de sobra. Por isso, alcançaram êxito na missão. As virgens imprudentes, faltou tudo isso. Era uma luz que apagava rápido, um bom caráter passageiro, uma iluminação passageira. E no escuro ninguém anda. Por isso que lá do verso 31 ao verso 46 do mesmo capítulo de Mateus, capítulo 25, entra com a parábola da ovelha e dos cabritos. Aí mostra, semelhante à parábola das 10 virgens, agora numa figuração de animais, mostra da direita as ovelhas e da esquerda de Deus os cabritos. E as ovelhas, é feito o convite para que elas venham para o reino que está preparado para elas. Porque sempre que eu tive sede, me deste de beber, sempre que eu tive fome, me deste de comer. Quando eu estive nu, me vestistes, quando eu estive preso, me visitastes. E uma série de ações que as ovelhas, inclusive, ficaram impressionadas e perguntaram: mas Senhor, quando que aconteceu tudo isso e nós fizemos tudo isso? Tudo que vocês fizeram ao menor desses pequeninos é o que fizestes a mim. E do contrário, quando fala com os cabritos, né? A mesma coisa, né? E os cabritos: mas quando que nós deixamos de fazer isso com o Senhor? Então, tudo que vocês deixou de fazer ao menor desses pequeninos é o que deixou de fazer a mim. Então, irmãos, aqueles que brilham a luz de Cristo na sua vida, brilham no seu caráter. E ele não vai usar só para si. Ele vai usar essa influência para crescimento pessoal e daqueles que o cercam também. Promovem, influenciam outras pessoas para que elas possam andar com retidão nesta luz da verdade, nessa luz que liberta e nos leva a alcançar em muito breve o encontro com o Senhor nos ares, a redenção plena de nossas vidas. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No quinto tema, os sábios. Aqui sim, irmãos,
entra em Daniel capítulo 12, verso de 1 a 10. É uma leitura muito interessante, tratando do desfecho escatológico do conflito. Essa crise aqui, irmãos, é uma crise que vai além de outras crises que nós já tivemos, como a da Inquisição, por exemplo, que também é dito lá em Mateus 24, 29, fala também de uma grande tribulação que houve desde que existe nação até aqueles dias, que não é essa que Daniel está falando aqui, não. Essa aqui está falando logo depois do escurecimento do sol e da lua, está se referindo ao período da Inquisição, onde aconteceu esses fatos de escurecimento do sol e da lua, dentro desse período. Que já foi demais, explosivamente terrível, o que aconteceu durante 1260 anos de opressão contra o povo de Deus. O que Daniel está falando aqui no capítulo 12, verso 1, que o arcanjo Miguel se levantará pelo seu povo e haverá uma tribulação qual nunca houve desde que existe nação, está à frente de tudo isso, é muito maior do que tudo isso. E o ensaio dela, irmãos, eu não tenho a menor sombra de dúvidas que começou com essa pandemia, final de 2019. E está havendo uma tentativa mundial, de domínio mundial, através do medo, do terrorismo, ideologias terríveis contra a palavra de Deus, contra o cristianismo, contra a fé cristã. Tudo está sendo arregimentado para fechar cerco em cima dos escolhidos do Senhor. E somente aqueles que buscam realmente a sabedoria da palavra de Deus, que é onde a linha de raciocínio da lição está nos trazendo, esses vão brilhar como estrelas no firmamento, diz aqui o profeta Daniel. Sabe por quê? Porque Provérbios 1,7 comenta claramente que o temor do Senhor é a base da sabedoria. Então, quando nós amamos a Deus e amamos e servimos em espírito e em verdade, nós conhecemos o que é a palavra temor do Senhor. É uma relação de amor e respeito inabalável à sua palavra e à sua vontade. E isso nos forma a base para que o nosso caráter possa brilhar suficientemente para influenciar outros a brilharem da mesma forma. Aí o padrão de sabedoria ideal para um mortal virá e ele andará conforme as orientações da palavra, de acordo com a sabedoria revelada a cada um de nós. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. O sexto tema, caráter e comunidade. Aqui agora afina, hein? Afunila de maneira muito objetiva. Olha o que nós temos em Efésios capítulo 4, versos de 11 a 16. Se analisarmos esse conteúdo bíblico aqui, irmãos, veremos que caráter e comunidade estão intimamente relacionados. O bom caráter do bom cristão vai influenciar na comunidade, no mundo à sua volta. Assim como Moisés influenciou multidões. Assim como o exemplo de Jó tem influenciado multidões até hoje, pela sua experiência de fé. Cristo, os apóstolos, os mártires de todos os tempos. Hoje, da mesma forma, o nosso caráter inabalável, conectados na palavra do Senhor, também continuará influenciando todo mundo ao nosso redor. E estaremos aonde estivermos, pode ser lá nos matos, a comunidade estará solidificada na fé cristã, debaixo da guia da palavra de Deus, sempre, sempre. E para sempre estaremos com o Senhor em muito breve, encontrando com Ele nas nuvens dos céus. Olhamos a palavra caráter e comunidade, essa é uma sintonia muito harmônica, meus irmãos, e próspera. O nível de influência para com Cristo e sua palavra se torna muito sólido e muito profundo, irmãos. Às vezes é fácil ser gentil com pessoas que a gente não conhece, né? Mas tente ser gentil com quem você conhece, ou mesmo com quem você não gosta. Aí sentirá a dificuldade de viver esse caráter em comunidade. Então, meus amados, nós temos que entender que amar o semelhante rompe barreiras da comunidade, da sociedade. Quando Cristo falou em amar os inimigos, orar por eles, sempre que possível manter paz com todos,
Ele está falando disso, irmãos. É mostrar que o amor de Deus vai além do conhecimento humano comum. E o motivo de Deus ter dado o seu único, unigênito, único da espécie, para salvar cada um de nós, nos dá um motivo, uma razão muito maior de sermos pessoas melhores a cada dia, do que qualquer outro tipo de razão ou de motivação que já se possa ter conhecido. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No 7º tema, identidade fatal. Irmãos, eu vou ler um trecho aqui de Para Conhecê-lo, página 347. Olha o que diz a pena inspirada aqui. As virgens imprudentes simbolizam os que não se prepararam mediante o desenvolvimento do caráter, de modo a subsistir em tempo de crise. Irmãos, se nós não desenvolvermos o nosso caráter, não deixar o ourives nos lapidar de tal forma que possamos ser usados como joias na sua mão, jamais, jamais nós encontraremos com o Senhor. Ó Senhor, que a parábola das 10 virgens, Senhor, nos motive o suficiente para fazermos parte das virgens prudentes, que aceitam a direção do Teu Santo Espírito, que nos faz carregar óleo suficiente para expressar em nosso caráter, em nossos pensamentos e em nossas escolhas, Senhor, em fazer sempre a Tua vontade, andar nos Teus caminhos e influenciar a outros a fazerem o mesmo. Capacita-nos e que naquele grande dia, nós e os nossos lares aqui representados, sejamos contados dentre aqueles, Senhor, que estarão encontrando com o Senhor nas nuvens dos céus. É o que te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nos combates tenho sido vencedor, mas ao vencer eu também posso me ferir. Falam por aí que a minha força é demais, sem ver que no meu peito eu escondo meu pesar. Saibam, pois, que ao cair eu oro a meu Deus. Saibam quem é que me levanta se estou só. Espada em punho, estou a chorar.